Olá, bom dia. Vamos a uma aula. Então, hoje nós temos ligações químicas. Então, nós já vimos a tabela periódica, onde são classificados os elementos químicos. Então, as ligações químicas é a junção daqueles elementos lá da tabela periódica, certo? O que vai acontecer? Quando a gente faz uma combinação entre os átomos daqueles elementos lá da tabela periódica, a gente vai obter uma substância química. E para que a gente possa obter essa substância química, a gente vai fazer através das ligações químicas. O que nós temos lá na tabela periódica? Nós temos o seguinte: nós temos as famílias, certo? Família 1, 2, 3, 4, tal. O que nós temos lá? O que nós aprendemos? Que a gente vai utilizar mais? Que da família 3 à família 12 não são elementos importantes. Então, são elementos que nós praticamente não utilizamos. Mas a família 1 e da família 13 à família 18, nós utilizamos bastante. Então, nós vamos fazer a junção entre esses elementos da família 1, da família 13 à família 18, para que a gente possa obter substâncias. O que nós aprendemos na tabela periódica? Que cada família aqui, cada conjunto, nós temos a indicação de última quantidade de elétrons que nós temos na última camada de valência. Então, hidrogênio, na família 1, nós temos 1 elétron na camada de valência. Na família 2, temos 2. Na família 13, temos 3. Na família 14, temos 4. Na família 15, temos 5. Na família 16, temos 6. Na família 17, temos 7. E na família 8, temos 8, que é os gases nobres. Porque o objetivo desses nossos elementos é obter 8 elétrons na camada de valência para que eles possam ser estáveis, exceto o hélio. O hélio ele só necessita de 2 elétrons na camada de valência. Então, o que nós temos aqui? A gente vai juntar esses elementos para que eles obtenham 8 elétrons na sua camada de valência. Então, isso são as ligações químicas, certo? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês de potássio e cloro, que formou-se o cloreto de potássio. Carbono e hidrogênio, que formou o metano. O que eu tenho aqui? O potássio, ele está lá na família 1, certo? Como ele está lá na família 1, ele tem um elétron, ó, coloquei aqui o símbolo, uma bolinha. Um elétron na sua última camada de valência. O cloro, ele está lá na família 7, 17. Então, o que eu tenho lá? Quando eu tenho 7 aqui no cloro, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar, eles vão doar. Então, é mais fácil o cloro doar um elétron, é mais fácil o potássio doar um elétron, ou é mais fácil o potássio receber 7 elétrons? É mais fácil ele doar, não é? Então, o que acontece? Ele vai doar. Então, geralmente, os elementos das famílias 1, 2, 13, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer doações para os elementos das outras famílias. Para quê? Para que obtenham o elemento químico e a estabilidade, certo? Para ficarem com 8 na sua camada de valência, certo?
Então, aqui, quando houve essa doação, eu tenho o potássio e eu tenho o cloro. Então, a junção do cloro com o potássio, eu tenho cloreto de potássio. Eu tenho cloreto de potássio, certo? Aqui, essa doação é chamada de ligação iônica, certo? Onde o potássio fez uma doação para o cloro, certo? Agora, aqui com o carbono, eu tenho o carbono que está lá na família 14, o hidrogênio que está na família 1. O que eu fiz aqui? Quando eu juntei aqui, ó, tá, mas você não disse que tinha que dar 8? Se eu juntar 4 mais 1 vai dar 5. Só que aqui eu vou fazer um carbono e 4 hidrogênios, certo? E aqui o hidrogênio não vai doar, ele vai compartilhar. Então eu tenho aqui, ó, vamos dizer, as bolinhas vermelhas são do carbono e as azuis são do hidrogênio. Então, eles vão compartilhar esses elétrons, certo? Então, eles podem se unir mais que... Aqui, no caso, são 2 elementos, só que uma quantidade de 4. Tá vendo essa quantidade que tá aqui, ó? 4 representa que nós utilizamos 4 hidrogênios. O carbono, como não tem nenhum número, eu utilizei apenas um carbono. Então, sempre quando eu tiver o número aqui embaixo, ó, vai representar a quantidade de elementos que eu utilizei. Então, aqui, ó, eles vão compartilhar, certo? Então, todos esses elementos vão ficar estáveis, cada um com 8 elétrons na sua última camada, na sua camada de valência, certo? Isso é chamado de ligação covalente. Por quê? Porque eles estão compartilhando, certo? E essa junção de um carbono com 4 hidrogênio forma o gás metano, certo? Que é o gás de cozinha, o gás metano, certo? Então, agora vamos lá. Vamos ver lá outro exemplo de ligação iônica. Então, eu tenho aqui ligações iônicas. Como no próprio nome diz, acontece entre íons. Para que eles se atraem, esses íons devem ter cargas opostas, NaCl, que é formado pelo cátion Na e pelo ânion Cl. Cátion, ele chama-se cátion porque ele é positivo. E ânion porque ele é negativo. Ó, aqui eu tenho um sinal positivo, aqui eu tenho um sinal negativo, certo? Então, por que o Na, o sódio, ele é negativo? Porque ele está doando um elétron, certo? Ele está doando um íon. E o cloro é positivo, porque ele está recebendo essa doação. Então, o átomo de sódio doa um elétron para o átomo de cloro. Assim, ambos completam a camada de valência. Então, esses vão circular aqui, ó. Vão circular em volta dos dois.
Então, ligações iônicas, quando há uma doação, onde há uma transferência de íons, certo? E aqui eu tenho o NaCl. NaCl, cloreto de sódio. Cloreto de sódio, sal de cozinha, certo? É o sal que nós utilizamos para fazer os nossos alimentos. Ligações covalentes. Então, ligações covalentes são, que vai haver essa ligações covalentes, então são as que vão haver, essa troca, essa troca de íons, certo? De elétrons. Então, o que tem aqui? A gente vai fazer um compartilhamento de elétrons. Vai haver esse compartilhamento de elétrons. Então, aqui eu tenho um exemplo que é, olha lá, eu tenho 2H. Então, é H2. E eu tenho um O, certo? Olha lá. Aqui eu representei de uma forma. Essa fórmula de representação é a representação de fórmula química. Essa fórmula aqui, com bolinhas, é a fórmula de representação eletrônica de Lewis, certo? E a gente tem também a forma de representação estrutural, que é essa aqui, ó. Certo? Tudo isso, o que é o nosso objetivo? Obter 8 elétrons na camada de valência. O oxigênio está lá na família 16. O hidrogênio na família 1. Então, eu juntei 2 hidrogênios mais um oxigênio. O que eu formei aqui? H2O? Eu formei água, não é isso? Obtive uma molécula de água. Então, a molécula de água é formada por uma molécula de ligações covalentes. Olha lá o que é ligações covalentes. Esses tipos de ligações químicas ocorrem pelo compartilhamento de elétrons da camada de valência dos átomos envolvidos, como da molécula de água. O átomo de oxigênio necessita de 2 elétrons para ficar estável. E o hidrogênio irá compartilhar o seu elétron com esse átomo. Sendo assim, o oxigênio ainda necessita de um elétron para estabilizar. Então, é preciso mais de um hidrogênio. Esse também compartilha o seu elétron com o oxigênio. Então, eu tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, que eles estão compartilhando os elétrons, certo? Então, qualquer dúvida eu estou à disposição, certo? Boa aula, bons estudos, façam as atividades e até a próxima.